Oi, aqui é Selimara e a nossa aula hoje é estudo da uretra. Você também vai ver reprodutor feminino. Se desliga então de tudo que pode ser uma distração. Desliga o seu celular, fecha a porta do seu quarto, se tranca e foco na aula. Muito bem. A uretra masculina apresenta 3 porções. Na verdade, pode ser chamada até 4 porções. Vamos lembrar isso antes da gente ver a pelve feminina? A gente tem a primeira porção da uretra masculina, uretra intramural, porque é aquela que atravessa a bexiga. Depois, ela atravessa a próstata, uretra prostática. Depois da uretra prostática, uretra membranosa, quando atravessa o períneo. E aí, no corpo esponjoso do pênis, uretra esponjosa. Então, a uretra masculina é bastante longa. Agora, a gente vai olhar a uretra feminina. Você vai perceber que ela é muito mais curta, muito mais simples de ser estudado. Então, vamos lá. Pelve feminina. Perfeito? Vamos de novo lá. O osso pubis e o reto. Entre o osso pubis e o reto, existe muito mais órgãos na pelve feminina do que na masculina. Então, esta é a bexiga urinária feminina, que fica posterior ao osso pubis. Este é o útero, tá? Ele é posterior à bexiga urinária. E posterior ao útero, o reto, certo? A partir do útero, tem origem 2 tubas uterinas. O útero é um só, tem origem a 2 tubas uterinas. E cada tuba uterina vai se desviar lateralmente até os ovários, que ficam na parede lateral da pelve feminina. 2 ovários, 2 tubas uterinas. Apenas um útero, ok? Apenas um útero que é antevertido. O que significa ser antevertido? Olha a posição do útero aqui. Isto aqui é anteversão. Ele está vertido para frente, na direção anterior. Antevertido, pendendo sobre a bexiga feminina, e isso faz com que a bexiga feminina tenha uma capacidade volumétrica um pouco menor que a bexiga masculina. Ela tem o mesmo formato, mas ela não ocupa todo o espaço da pelve. Ela tem que dividir espaço com o útero. Então, o que você não pode deixar de saber? Esta ordem. Você tem osso pubis, bexiga, útero, reto. Na altura desses órgãos, o útero é posterior à bexiga. O útero se localiza entre a bexiga e o reto. A bexiga se localiza entre o osso pubis e o útero. Essas coisas você não pode deixar de saber. Então, grava isso, anota aí a posição dos órgãos femininos no interior da pelve e a relação. Agora a gente fez a relação dessa região mais superior. Agora eu vou baixar um pouquinho aqui nesta relação. Nós vamos olhar agora os órgãos que estão abaixo de bexiga, abaixo de útero. Porque nós também temos órgãos aqui abaixo. Dá uma olhada. Esta é a uretra membranácea feminina. Fica logo posterior ao pubis e comunica a bexiga com o meio externo. Ela é exclusiva para urina, certo? Exclusiva para urina. Posterior à uretra feminina existe a vagina. Atenção, o nome deste tubo é vagina. Muita gente usa o nome vagina errado. Usa o nome vagina para identificar o órgão externo feminino, que o nome correto é pudendo feminino, estamos todas pudendo, ou vulva, também antigamente chamado de vulva ou pudendo feminino. Não é vagina, vagina é o tubo. Vagina é este tubo que está em azul. Cuidado! Muita gente fala errado, tem música que fala errado, tem o uso comum está errado. Vagina comunica o útero com o meio externo e é exclusivo para acesso ao útero. Então, quando uma menina menstrua, ela menstrua sempre pela vagina. Não há nenhuma relação da urina com a menstruação, porque são tubos diferentes. Mulher é um ser organizado, meu amigo. Mulher é assim, mulher vai tomar banho, ela leva 2 toalhas. É uma toalha para o corpo e uma toalha para a cabeça. A gente não mistura as coisas. Já está aqui, ó, faz parte da anatomia. A gente usa uretra para urina. A gente usa vagina para útero, para outras coisas também. Mas
é diferente do gênero masculino, que usa a uretra para tudo, para urina, para ejaculação, etc. Não, mulher é um ser organizado, tem vários órgãos e é preciso estar organizado. Então, a vagina é a comunicação do útero com o meio externo, ela é atravessada pela menstruação, é o órgão utilizado pela cópula durante a relação sexual e é o canal do parto. É por onde o bebê passa no parto normal, certo? Comunicação do útero com o meio externo. Isto é vagina. Na uretra, nós temos o ósteo interno da uretra, na bexiga com a uretra, e o ósteo externo da uretra, que se abre ali, anteriormente. Esta região aqui embaixo é a vulva, formada pelos grandes lábios, pequenos lábios, e entre os pequenos lábios há uma fenda, onde há a abertura do ósteo externo da uretra, chamada vestíbulo da vagina. Então, nesta região aqui, é o vestíbulo da vagina, onde se abre o ósteo externo da uretra e o ósteo externo da vagina. Então, o ósteo externo da uretra é a comunicação anterior, o ósteo externo da vagina é a comunicação posterior, tá? É o ósteo posterior. Vamos olhar uma bexiga feminina na vista superior. Então, a bexiga fica aqui, posterior à bexiga o útero, posterior ao útero o reto. Ok? Isso a gente faz para tentar relembrar o estudo. Este aqui é o útero. É uma imagem de útero e vagina. Então, olha só. Este é o útero isolado, retirado da pelve. A gente pegou aquele útero com a vagina e retirou. Este é o útero. O fundo do útero, o corpo do útero, mais abaixo, que não dá pra gente ver, acho que não está nem marcado, tem o istmo do útero e dentro da vagina o colo do útero. Essas são as tubas uterinas. As tubas uterinas também têm porções. A primeira porção se chama istmo, a segunda, ampola, a terceira, infundíbulo, e a quarta, onde está a seta, tem as fímbrias, né, que são aquelas fimbriazinhas que vão fazer o movimento para captar o óvulo que veio do ovário. Tudo isso que a gente mostrou aí é a tuba uterina. Este tubo é a vagina. E esta vista anterior do útero. Então, a gente não consegue enxergar o ovário. A gente só consegue enxergar o ovário na vista posterior. Esta é a vagina, que é a comunicação com o meio externo, certo? Do útero com o meio externo. Este aqui é um vídeo, então, que mostra aquela mesma imagem, só que agora a gente está girando essa imagem. Você viu a vista anterior, agora você vai ter uma vista posterior desse útero. E aí sim a gente consegue enxergar os ovários. Eles estão na vista posterior. As tubas uterinas que se comunicam o ovário com o útero, este útero, e todo este tubo é a vagina. É um tubo longo, tá? Todo esse tubo é a vagina. Esta porção é o vestíbulo da vagina, né? E aqui é onde fica a bexiga, olha só. A bexiga foi retirada aí, ela estaria aí, foi retirada. Ok? Este é o útero feminino. Vamos dar mais uma estudadinha aqui. Quando a gente gira o útero, a gente vai cortar para tentar enxergar o colo do útero. Então, a gente corta a vagina, e quando a gente corta a parede da vagina e olha por dentro, este é o colo do útero, certo? Este é o colo do útero e tem um orifício aqui que é o ósteo uterino, que comunica, então, todas as secreções do útero sendo eliminadas pela vagina. E durante a relação sexual, a ejaculação acontece aqui na vagina e pelo ósteo uterino os espermatozoides alcançam o útero e às vezes até a tuba uterina para fazer a fecundação. No entorno, no contorno do colo do útero, existe uma região em que a vagina encaixa com o colo do útero e existe um recesso aqui. Esta é a região inferior da vagina. Muito bem. Então, olha só. Deixa eu explicar um pouco essa imagem aqui. Tá? Esta é a vagina e o ósteo externo da vagina. Portanto, essa região inferior aqui é o vestíbulo da vagina, que é aquela abertura que está entre os pequenos lábios, que é um dos componentes do pudendo feminino, da antiga vulva. Tá? Então, aqui é todo o vestíbulo da vagina. Aí a abertura do ósteo externo da vagina.
Ali o ósseo interno da uretra, ou seja, dali para cima, existe a bexiga. Tudo isso é uretra feminina, uretra membranácea feminina. A mulher só tem uma parte da uretra, em torno de 3 a 4 centímetros, é chamada uretra membranácea. E aqui o ósseo externo da uretra. Verifique que esse ósseo é muito menor em relação a esse. Né? Então é um buraquinho bem pequenininho, enquanto que o ósseo é um buraquinho, o ósseo da vagina é um buraquinho um pouquinho maior, ok? Então agora a gente vai ver a imagem lá do colo do útero, toda a vagina, as pregas da vagina, ela tem uma mucosa pregueada, onde estava a bexiga, aqui o vestíbulo da vagina, a uretra membranácea, o ósseo externo da uretra. Toda a vagina, veja assim a mucosa da vagina, como ela é cheia de rugas, né, as rugas da mucosa, porque ela se distende também, o colo do útero e o ósseo uterino. Aqui a gente consegue enxergar aquela mesma vagina, só que esta aqui é a bexiga. Então, antes de remover a bexiga, você vê a posição da bexiga, a posição da vagina e o útero vai pender antevertido sobre a bexiga urinária e essa região inferior é o vestíbulo da vagina, ok? Espero que você tenha aprendido bastante. Se necessário for, assista a aula mais algumas vezes e continue aprendendo sempre. Portanto, agora é contigo, você precisa reforçar isso. Bons estudos! Se você gosta das nossas aulas, entra aqui embaixo, se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever, clica aí, dá o seu joinha.